Bom dia, boa tarde, né? Vai depender do horário que vocês aí vão assistir o vídeo. Essa explicação hoje ela vai ser destinada para os alunos do segundo ano. Meu nome é professora Sandemar Fernandes, da Rede Estadual de Goiás, né, aqui da cidade ocidental, como já falei no primeiro vídeo, e agora hoje nós vamos conversar um pouquinho, relembrar um pouquinho no assunto da aula anterior ainda, termos essenciais da oração, mas hoje nós vamos nos atentar ao predicado. Nós vamos ver a classificação do predicado. Vamos lembrar, né? Segundo ano, já confirmando e informando a vocês que esse conteúdo vocês já viram no ensino fundamental. Mas nós vamos relembrar porque agora no segundo bimestre, quando a gente pega lá a nossa matriz curricular, tem pra gente ver os tipos de predicado. O que é predicado? Tudo aquilo que se diz do sujeito. Eu encontrei o sujeito, a informação que vem sobre o sujeito, nós chamamos de predicado. E essa informação do sujeito, ela pode ser dividida em três tipos. Nós temos três tipos de predicado, de acordo com a sintaxe da língua portuguesa. Nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Como eu sempre falo com vocês, língua portuguesa ela é uma sequência, principalmente quando eu falo de conteúdos gramaticais. Não é algo novo eu chegar aqui e falar para vocês que nós vamos estudar predicado verbal. Quando eu entro em predicado verbal, eu vou ter que retomar a transitividade dos verbos, que é o que nós já vimos nas aulas presenciais antes dessa pandemia. Lá no início do mês de fevereiro, nós estudamos sobre os tipos de verbo. Então, se eu consigo separar certinho esses tipos de verbos, eu não vou ter dificuldade em classificar o predicado. Mas para isso eu preciso conhecer os tipos de verbo. Por isso que eu falo que é uma sequência. Não tem como eu falar para vocês que predicado verbal é algo novo. Não é. No entanto, está aqui, olha o conceito que está aqui, ó, predicado verbal. O núcleo da informação é um verbo significativo. Quais são os verbos significativos? Os verbos significativos eles são divididos em dois. São os verbos intransitivo e os verbos transitivos. O que nós já vimos nas aulas presenciais. O que é um verbo transitivo? O verbo intransitivo é aquele verbo que nós falamos que ele tem sentido completo. Ele não precisa de complemento. Eu posso escrever uma frase até ele e parar ali com o ponto final. Eu não vou colocar esses exemplos no quadro, porque agora a gente está revisando para poder entender o predicado verbal. Sempre falei para vocês que a gente pode usar a abreviatura, né? Verbo intransitivo, VI, tem sentido completo. E tem alguns verbos que a gente já caracteriza aqui dentro. Por exemplo, o verbo chorar, aplaudir, correr, chegar, é um verbo intransitivo. Quando eu falo sorrir, quando eu falo as crianças sorriram, ponto final, é um verbo intransitivo, porque já tem sentido completo. Já sabe o que é sorrir. Se ela sorriu, ela fez um movimento com a boca, ela estava feliz, alguma coisa assim nesse sentido. Não vai ter complemento depois dele. Então, o verbo intransitivo é aquele verbo que nós falamos que tem sentido completo. Estamos relembrando. Vai ser predicado verbal toda vez que tiver o verbo intransitivo, que é um verbo significativo, aquele verbo que tem significado, ou algumas gramáticas traz para nós também que verbos significativos são os verbos que expressam ação. Não gosto muito de explicar por esse lado, não. Ele traz um significado, uma ação a ser desenvolvida. E temos também o verbo transitivo. É o contrário. Se o intransitivo tem sentido completo, o verbo transitivo, VT, ele não tem sentido completo. Ele pede um complemento. Ele, por si só, ele não passa informação. Por exemplo, eu falo assim, eu gosto. Vai ficar um ponto de interrogação. Vocês vão logo questionar. Quem essa professora gosta?
Eu tenho os meus gostos, eu gosto de alguma coisa. Então, depois do verbo, ele pede um complemento. Ele, por si só, ele não tem um significado. Ele precisa de algo. Então, por isso que nós falamos que são os verbos que têm sentido incompleto. Ou algumas gramáticas traz lá. Os verbos que precisam de complemento. É até uma linguagem melhor para o alunado do segundo ano. Vamos colocar aqui verbo transitivo. É aquele verbo que pede complemento. Ele não tem sentido completo. É o contrário desse aqui. Enquanto o intransitivo tem sentido completo, esse aqui não tem. Conseguir separar os dois? Beleza. Não paramos por aqui. Língua portuguesa é maravilhosa. O verbo transitivo, ele é dividido em 3 tipos. Nós já vimos também nas aulas presenciais. Nós temos o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto. Como que eu vou classificar esses verbos? De acordo com isso aqui, de acordo com o complemento. Nós já vimos, explicamos na sala de aula todas, fizemos até uma lista de exercícios, se vocês se lembram. Então, o verbo transitivo direto, só vou falar rapidamente. É aquele verbo onde o complemento não tem preposição. Até antes de começar, nós retomamos a essa classe morfológica, essa classe gramatical. Sempre falo com vocês, sempre que a gente está estudando um conteúdo de sintaxe, não tem como a gente não retomar aos conteúdos morfológicos. Não existe, são ligados. Para eu entender a transitividade dos verbos, eu tenho que saber o que é preposição. Eu tenho que ter as preposições, falo com vocês durante as aulas. Eu não quero que vocês decorem, eu não estou pedindo para ninguém decorar. Mas é algo que eu já tenho que ter na minha memória. Pelos anos de estudo que eu tenho, eu estou vendo isso desde quando eu comecei a ser estudante. Se eu estou no segundo ano, eu tenho que saber quais são as palavrinhas da língua portuguesa que fazem parte da classe morfológica preposição. O de, o para, o em, o com, o sobre, o sem, o a, dependendo do contexto. O a é perfeito, dependendo do contexto, ele é artigo, ele é pronome, ele é preposição. Então, eu tenho que saber essas coisas, não tem jeito. Então, se eu sei as preposições, já vai me ajudar muito na questão da classificação dos verbos. Então, primeiro, o verbo transitivo direto, o complemento dele não tem preposição. Verbo transitivo indireto tem preposição. O complemento, o verbo em si, ele já pede essa preposição. Nós falamos que ele já é regido por uma preposição. Por exemplo, aqui o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Já vai aparecer a bendita preposição aqui, ó. Não tem como eu escrever a frase com o verbo gostar sem o de. É como se tivesse ligando aqui, ó. É uma palavrinha que faz parte. Não tem jeito. Igual eu tava falando. Eu gosto de sanduíche. Não tem como eu falar, por exemplo, eu gosto sanduíche. Ficou faltando o de. Outros verbos que pedem preposição também. Vamos colocar aqui o verbo simpatizar. Quem simpatiza, simpatiza com alguma coisa. Olha a preposição aqui. O com. Não falei antes? O de, o para, o com, o sem. Então, são verbos que já pedem essas pequenas palavrinhas. Logo depois deles. Eles vão vir. Quem pode, até já comentei essa história com vocês. Quem pode escrever as orações sem preposição são os surdos e mudos.
Nós sabemos que os surdos e mudos, quando vão escrever, eles não escrevem essas pequenas palavras que nós temos na língua portuguesa, igual a conjunção, a preposição, os pronomes, os artigos. Eles já vão direto nos termos essenciais da oração. Então, ali para eles é o sujeito, o verbo e o predicado. Raramente eles vão colocar ali um adjetivo, um predicativo do sujeito, um predicativo do objeto. Mas é porque eles pegam o essencial mesmo, até porque para essas palavrinhas na língua de sinais, na língua deles, ainda não tem um sinal específico para cada preposição, uma pro com, da mesma maneira para as conjunções. Então eles acabam escrevendo sem essas palavras. Agora os demais não, os demais tem que se atentar. Agora o verbo transitivo direto e indireto. É um verbo significativo que pede 2 complementos. Eu sempre falei com vocês na sala de aula e falo para o meu alunado que é o verbo exigente. Ele vai pedir 2 complementos para que ele tenha uma significação completa. Os verbos mandar, oferecer, enviar. Quando eu falo, por exemplo, uma oração, um verbo oferecer. A gente já deduz na nossa mente quem oferece alguma coisa a alguém ou para alguém. Vai pedir aí a preposição a ou a preposição para. Do mesmo jeito o verbo enviar. Quem envia alguma coisa para alguém ou a alguém. Dá a opção aí para usar as 2 preposições. Ou você pode usar o a com crase, que vai estar como preposição, ou pode usar o para. Então, já relembramos aqui os verbos significativos, né? Os verbos que têm significado. Então, toda vez que tiver um desses verbos, verbo intransitivo ou verbo transitivo, nós vamos ter uma oração com predicado verbal. Então, Sandemar, é só eu classificar o verbo que eu classifico o predicado? Sim. Se eu encontrei o verbo da oração e sei que o verbo lá é um verbo significativo, intransitivo, não importa qual a classificação dele, o meu predicado vai ser verbal. Então, por isso que eu tenho que retomar aos conteúdos. Vamos colocar aqui 2 exemplos, só para a gente já passar para o próximo, né? Vamos colocar um exemplo, vamos colocar um de acordo com a nossa realidade ou que a gente já está comentando. Eu gosto de sanduíche o prefeito distribuiu máscaras nos bairros. Aqui nós temos eu gosto de sanduíche. A primeira coisa, sempre que eu vou analisar um predicado ou mesmo um sujeito, eu vou encontrar o sujeito, eu vou separar. Eu, sujeito composto aqui com o núcleo sendo um pronome substantivo, nós já vimos na aula anterior, e o predicado aqui, gosto de sanduíche, que eu falei com vocês antes. Classifique o verbo, gostar, não é um verbo transitivo indireto? Quem gosta de alguma coisa, logo depois dele aqui não tem uma preposição. Então, se eu tenho um verbo transitivo indireto, o meu predicado ele é verbal. Porque eu tenho um verbo significativo. E qual que é o núcleo desse predicado verbal meu? O próprio nome já fala. Predicado verbal, o núcleo vai ser o verbo. Então, qual que é o núcleo do meu predicado? O verbo gostar. Predicado verbal. Vamos para a próxima frase. O prefeito distribuiu máscara nos bairros. Sujeito, o prefeito. Sujeito simples, né? Núcleo desse sujeito simples. O substantivo prefeito. Eu escrevi certo? Prefeito. Estou querendo colocar R no lugar que não tem. Perfeito, não, prefeito. Tá certo. Então, aqui nós temos o núcleo do sujeito, né? Que é um substantivo. O verbo distribuir.
Quem distribui, distribui alguma coisa para alguém. Eu tenho um verbo aqui, o que nós chamamos de verbo exigente. Essa oração que eu elaborei aqui, ela pode ter dois complementos. Eu poderia ter colocado: o prefeito distribuiu máscara para os menos favorecidos. Vamos colocar assim. Mas em vez de colocar um outro complemento, eu quis colocar aqui, ó, um advérbio de lugar. Eu coloquei nos bairros, porque no caso está só um, né? O prefeito distribuiu o quê? Máscara. É como se esse verbo aqui fosse só um verbo transitivo direto. Dentro desse contexto, ele é um verbo transitivo direto. Mas dentro de um outro contexto, ele pode ser um verbo mais exigente ainda. Ele pode ser um verbo transitivo direto e indireto. Então não existe essa questão de decorar verbos. Eu falar que o verbo distribuir vai ser sempre um verbo transitivo direto e indireto. Não, vai depender do contexto, da oração que eu vou escrever em torno desse verbo. Esse contexto aqui, ele é um verbo transitivo direto. O que é que distribuiu? Máscaras. Eu vou ter aqui o objeto direto. E esse nos bairros aqui é um outro complemento, é um termo acessório que depois a gente vai estar estudando, que é formado pelos adjuntos adverbiais e assim por diante. Não entra agora, porque senão nem cabe aqui nesse pequeno quadro. Deixa para as aulas presenciais, porque vocês vão me perguntar, né, o que o interessante é isso. Era vocês estar do outro lado me perguntando: Sandemar, mas o que vai ser esse restante aí? Mas nós vamos chegar lá quando a gente estiver em termos acessórios, termos integrantes. Dentro lá dos termos da oração, que eu falei na aula anterior, que são divididos em três, que são os termos essenciais, integrantes e acessórios, nós estamos com os integrantes. É o que a gente está... Integrantes não, desculpa. Com os essenciais que a gente está relembrando. E hoje a gente está relembrando os tipos de sujeito. Então aqui eu tenho o verbo distribuir, né, que nesse caso aqui verbo transitivo direto. Se o verbo é um verbo significativo, é um verbo transitivo, então eu sei que o meu predicado aqui é predicado verbal. Não dei nenhum exemplo com o verbo intransitivo, não escrevi nenhum exemplo aqui, mas toda vez que eu tiver o verbo intransitivo, ele é o verbo significativo, então o meu predicado vai ser verbal. Eu falo: as crianças chegaram, os atletas nadaram, o idoso caminhou no lago. Então, esses verbos que têm sentido completo, o predicado vai ser predicado verbal. Agora vamos para o predicado nominal. Para o predicado nominal, eu preciso ter em mente outro conteúdo que nós já estudamos nas aulas presenciais. Não tem como. Não é decorar, mas eu preciso ter guardado aí num lugarzinho da minha memória os verbos de ligação. O que são verbos de ligação e quais que são esses verbos? Porque se eu for ler o conceito de predicado nominal, tá assim, ó. É formado por um verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Então, o que é isso? O que é verbo de ligação? Se eu não sei quais são os verbos de ligação, eu paro. Não tem como. Então, analisar a predicação, analisar o predicado, é voltar à classificação dos verbos. Eu tenho que encontrar o verbo da oração e tenho que saber o que ele é. Eu tenho que saber se ele é um verbo significativo ou se ele é um verbo de ligação. Verbo de ligação, quando a gente está lá na sala de aula, eu sempre divido um pedacinho, né? Aqui não tem como, porque o quadro não dá. Aí a gente sempre coloca eles lá, os mais usados, né? Geralmente não é, mas guarda aí no ladinho da memória. Ser, estar, continuar, parecer, ficar, permanecer, viver, tornar-se. E tantos outros que podem ter o papel de verbo de ligação. O verbo de ligação, depois dele, sempre vai ter um predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? Lá nas séries anteriores, geralmente a gente retoma que os predicativos de sujeito são, assim, geralmente um adjetivo que vem para poder qualificar, mas não vamos muito entrar
nessa parte aqui não, porque não é só adjetivo não. Depois eu vou até estar mandando para vocês como que o predicativo do sujeito pode ser formado. Ele pode ser formado por substantivo também. Pode ser formado por pronome, dependendo do contexto. Tá? Então, o predicado nominal é toda vez que eu tiver um verbo de ligação. E qual que é o papel do verbo de ligação? O próprio nome já fala, ligação. Ele liga o sujeito da frase a um predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito aqui é como se estivesse ligando a uma qualidade, a um defeito, a uma característica, a um estado de ser, alguma coisa assim, alguma forma que se encontra. Então, o predicativo do sujeito geralmente é isso, por isso que fala ligado. Vamos colocar a frase aqui. Vamos voltada para a questão da quarentena aí. A quarentena está difícil. A Covid-19 permanece incurável. Que duas aqui. Tenho dois exemplos aqui. A quarentena está difícil. Qual que é o sujeito dessa frase? A quarentena. O predicado vai ser está difícil. Como eu classifico esse predicado? Eu olho o verbo estar. Estar é um verbo significativo? Não. Então não vai poder ser predicado verbal. Estar é do verbo estar, que é um verbo de ligação. Então, se é verbo de ligação, eu já sei que o meu predicado é um predicado nominal. E logo depois desse verbo de ligação, o que eu tenho? Um predicativo do sujeito, que é o que eu te falei. Ou é uma qualidade, ou é um defeito, ou é uma característica. E está ligado ao sujeito. A palavra difícil, embora ela esteja escrita no predicado, na estrutura do predicado, ela está ligada no sujeito à quarentena. A quarentena é difícil. Volto novamente, se um surdo e mudo for escrever essa frase, o verbo de ligação, dificilmente eles escrevem o verbo de ligação, porque o verbo de ligação está só fazendo esse elo. Eles já falam logo a quarentena difícil. Eles não vão escrever a quarentena está difícil. Então, o verbo de ligação, ele não é significativo. Ele é um verbo que liga. Ele faz aqui como se fosse uma ponte mesmo. Uma ponte entre o sujeito da oração e o predicativo do sujeito. Que se a gente for pegar dentro das classes gramaticais, qual que é a classe gramatical que mais vai desempenhar esse papel? É o adjetivo. O adjetivo ele sempre vai desempenhar mais o papel de predicativo do sujeito. Não quero dizer, nós vamos chegar nessa matéria ainda, não é agora, mas tem outras classes de palavras que podem ter essa função. Mas o adjetivo é a que é mais usada. Então, por isso que difícil não é adjetivo. Então, difícil é o predicativo do sujeito. Olha outro exemplo aqui. Ó. A Covid-19, que é o coronavírus aí, né, tudo que a gente está enfrentando, permanece incurável. Permanece. Permanece não é um verbo significativo. Ele é um verbo de ligação. Se a gente pegar lá os verbos de ligação mais usados, eu sempre passava lá na beiradinha do quadro, a gente vai ver ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar, tornar-se, viver. Esses são os mais usados. Acontece, às vezes, de um verbo significativo ser usado como verbo de ligação. Agora, esses que são de ligação, precisamos memorizá-los. A Covid-19 permanece incurável. Verbo de ligação. Logo depois desse verbo de ligação, eu tenho aqui um adjetivo. Se eu tenho um adjetivo, ele funciona como predicativo do sujeito. Então, eu sei que esse predicado meu é um predicado nominal. Ok?
Agora eu vou apagar essa parte para a gente poder ver o predicado verbo nominal. Então vai dar para a gente trabalhar os exemplos aqui, ó, do predicado verbo nominal. Que o próprio nome já fala, né? Verbo nominal. É a junção dos dois. É como se eu pegasse o predicado verbal e unisse ao predicado nominal. Então vamos lá, vamos apagar aqui para o exemplo ficar mais centralizado e ficar melhor. O espaço foi pequeno, mas vamos seguir. Aí eu vou mandar para vocês o conceito certinho, não precisa copiar essa parte. Eu vou mandar de forma bem sintetizada o conceito de cada e depois as atividades. Então, voltando lá, predicado, tudo aquilo que se diz do sujeito, nós estamos aqui, ó, no predicado verbo nominal. Vamos ao conceito dele aqui, ó, conceito A. Ah, e uma coisa, quando a gente estava falando lá do predicado, vamos colocar aqui para a gente não esquecer, predicado verbal. O núcleo do predicado verbal sempre vai ser o verbo significativo. Núcleo, verbo significativo. Então, encontrou o predicado verbal. Aí tem lá na atividade. Qual é o núcleo do predicado? Qual é o núcleo do predicado verbal? Sempre vai ser o verbo significativo, que são os verbos transitivos ou intransitivo. Predicado nominal. E, gente, é só atentar ao nome. O nome, a nomenclatura em língua portuguesa, ela já nos diz muita coisa. Então, se eu atentar, eu consigo ir memorizando. Predicado verbal, núcleo, verbo. Predicado nominal, núcleo, nome. Não vai ser o verbo. Por que não vai ser o verbo? Porque o verbo não é a palavra mais importante. Eu não falei para vocês na questão do surdo e mudo, se ele for falar lá, por exemplo, a Covid permanece incurável. Se ele for escrever, ele não vai escrever o verbo permanece, já vai escrever lá, a Covid incurável. Então, se eu pegar o núcleo, a palavra mais importante do núcleo do predicado nominal vai ser o nome, porque o verbo ele tem a função simplesmente de ligar, de fazer uma ponte. E, na maioria das vezes, não quer dizer sempre, que quando a gente for estudar lá os termos integrantes, os termos acessórios, a gente vai entrar mais em detalhes, mas na maioria das vezes, o núcleo desse predicado nominal é um nome e quase que sempre é um adjetivo. É uma característica, é uma qualidade, é um defeito, é um estado, é uma maneira que se encontra. Então, geralmente vai ser, mas pode ter outras classes gramaticais, depois a gente vai ver. Então, temos que atentar a essa questão do núcleo também do predicado. Da mesma maneira que o sujeito tem um núcleo, que nós vimos na aula anterior, que o sujeito tem como núcleo o substantivo, o pronome e o numeral, o predicado verbal vai ter um verbo significativo, que é os verbos transitivos classificados nos seus três, né? Transitivo direto, indireto, transitivo direto e indireto. Ou um verbo intransitivo, que não é classificado. Pelo menos um aqui para não ser classificado. E no predicado nominal, o núcleo não vai ser o verbo. Não vai ser aqueles verbos de ligação que a gente tem que ter memorizado, não. O núcleo vai ser o nome, tá? Que é a palavra mais importante. Agora, olha o tanto que a nomenclatura nos ajuda. Agora nós vamos para o predicado verbo nominal. Olha o conceito dele aqui, ó. Predicado verbo nominal. Apresenta dois núcleos. Quais que serão esses núcleos? Ou vai ser um verbo transitivo ou intransitivo, que é um verbo significativo, que está ali em cima.
mais um predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Predicativo do sujeito eu sempre tenho quando eu tenho lá os verbos de ligação. O que vem depois do verbo de ligação, trazendo a característica ou efeito ou a qualidade, nós chamamos de predicativo do sujeito. Agora, o que vem depois de um verbo transitivo, seja direto ou indireto, transitivo direto e indireto, trazendo essa questão da caracterização, de apontar uma característica, nós chamamos de predicativo do objeto. Então, aqui nós vamos ter dois núcleos. Vamos colocar aqui dois exemplos com predicado nominal. Predicado nominal não. Predicado, não vai caber, mas vamos lá. Predicado, verbo nominal. Tem dois núcleos, né? Os outros só tem um. O predicado verbal vai ter um núcleo só, que vai ser o verbo significativo. O predicado nominal vai ter um núcleo só, que vai ser o nome lá que está funcionando como predicativo do sujeito, que geralmente vai ser adjetivo. Agora, o predicado verbo nominal, como ele já é aqui, ó, um substantivo composto, formado por duas palavrinhas, ele já exige dois núcleos, né? Ele já vai trazer dois núcleos. Vamos aos exemplos de predicado verbo nominal. Eles chegaram cansados. Eles chegaram cansados. Vamos colocar outro. Que já podemos apagar. Eu já coloquei ali que ele precisa, que ele pede dois núcleos, né? Eles chegaram cansados. Deixa eu ver um outro com um verbo diferente do que eu vou mandar para vocês. Esses dois aqui, ó. Eles chegaram cansados. Sujeito, eles. Sujeito simples, né? O desse sujeito. Nós temos aqui um pronome substantivo, eles. E temos agora o predicado, que está escrito chegaram cansados. Olha, se fosse só até aqui a frase, eles chegaram, chegar é um verbo intransitivo, tem sentido completo. Se eu tivesse parado a frase aqui, se ela tivesse um ponto final aqui, esse predicado meu aqui seria verbal, porque eu tenho um verbo significativo e terminei com ele. Só porque não, ela dentro da oração quis atribuir, quis colocar mais, quis colocar o estado que eles chegaram. Eles chegaram cansados. Essa palavrinha cansado aqui, ó, ela está retomando ao sujeito. Então, aqui nós temos um predicativo do sujeito. Temos um predicativo do sujeito, mas não temos um verbo de ligação. Então, quando eu tenho um verbo significativo mais um predicativo do sujeito, nós chamamos de predicado verbo nominal. Porque eu tenho o verbo significativo, o verbo intransitivo, mais um adjetivo aqui que está funcionando como predicativo do sujeito. Tá? Então, por isso que eu tenho que conhecer o verbo. Não tem como. Nós chegamos num estágio que não tem como mais você fingir que sabe a classificação dos verbos. E não é só nesse conteúdo aqui, não. Quando a gente passar para o período composto, que a gente for estudar a classificação das orações subordinadas, por exemplo, eu tenho que saber quando que o verbo é transitivo direto, indireto, quando que ele é intransitivo, para eu poder classificar as orações. Não tem como eu tampar o céu com a peneira, falar esse conteúdo não é importante, eu não preciso dele.
porque é a sequência. Então, eu tenho um verbo intransitivo, e depois desse verbo intransitivo, eu tenho um predicativo do sujeito. Esse predicado meu, ele não é predicado verbal, embora ele tenha o verbo significativo, lá em cima. Mas só o fato de eu ter um predicativo do sujeito, depois desse verbo, esse predicado meu aqui, ó, passa a ser predicado verbo nominal. Olha outro exemplo. A menina caminhou ofegante. Se eu tivesse colocado um ponto final aqui, a menina, sujeito simples, núcleo desse sujeito simples, o substantivo menina, predicado caminhou. Eu tenho aqui um verbo significativo que não pediu complemento, que não pediu nada depois dele, já tem sentido completo. Eu terminei a frase aqui, predicado verbal. Mas dentro dessa oração eu quis atribuir alguma coisa ao sujeito menina. Colocou o estado que a menina caminhou. Está dentro do predicado, mas está voltado para o sujeito. Por isso que nós chamamos de predicativo do sujeito. Mas está escrito no predicado. Olha aqui, ó, a menina caminhou ofegante. Predicativo do sujeito, verbo intransitivo. Então, qual que vai ser o meu predicado? Predicado, verbo nominal. Então, o que é predicado, verbo nominal? É quando eu tenho um verbo significativo, que pode ser os verbos intransitivos, como também pode ser os verbos transitivos. Eu não dei nenhum exemplo aqui com os verbos transitivos, né? Mas vou dar um, vou até escrever um aqui, com o predicativo do objeto. Vamos explicar aqui. Vou deixar esses três conceitos aqui, esses três exemplos para depois, que eu quero explicar os três separados. Mas esse predicativo, ele pode ser tanto do sujeito quanto do objeto. O que vai mudar? Quando ele for predicativo do objeto, em vez de ter um verbo intransitivo na estrutura, eu vou ter um verbo transitivo. E geralmente esse predicativo, ele vai ser um adjetivo, igual eu falei para vocês. Ou vai ser uma característica, um estado, alguma coisa assim, certo? Então são esses três tipos que nós relembramos. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal, certo? Agora eu vou colocar três exemplos aqui no quadro para a gente poder diferenciar um de cada. Às vezes uma palavrinha vai mudar. Vou pegar esses três aqui. Eu encontrei seus livros. Primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Eles estavam molhados. Isso até parte de um contexto, mas a gente pode pegar isolado. Eles estavam molhados. Eu passo essas três frases para vocês, essas três frases verbais, essas três orações, e peço para vocês classificarem o predicado de cada uma. Primeira coisa, vamos separar. Sempre vamos trabalhar com essa barrinha aqui. Eu encontrei seus livros. Eu, sujeito simples, núcleo do sujeito simples, um pronome substantivo. Que na maioria das vezes esse pronome substantivo é o pronome pessoal do caso reto, caso eu aqui. Encontrei. Qual que é a melhor forma de eu classificar o predicado de uma oração? Qual que é o primeiro passo? O que eu preciso fazer primeiro? Encontrar o verbo desse predicado.
Qual que é o verbo desse predicado? Encontrei seus livros. Encontrei. Encontrei é o verbo. Classifico o verbo. Classificando o verbo, eu já classifico o predicado. Encontrar. O verbo encontrar, ele é um verbo transitivo direto. É aquele verbo que pede complemento sem preposição. Não gosto muito de explicar trabalhando essas perguntinhas, não. Geralmente eu uso muito essas perguntinhas lá no ensino fundamental. Mas vamos lá, tem aluno que fica preso a essas perguntinhas. Quem encontra alguma coisa. Toda vez que eu faço a perguntinha alguma coisa depois do verbo, eu vou ter aqui o complemento do verbo, né? Que é o que nós chamamos de objeto. Esse objeto ele pode ser direto, ele pode ser indireto. No caso desse aqui, eu tenho o objeto direto, porque é um complemento sem preposição. Verbo direto, complemento sem preposição. Todas as vezes que em uma oração eu tiver um verbo significativo, que são os verbos intransitivos e transitivos, o meu predicado vai ser verbal. Classifiquei o verbo transitivo, não o verbo significativo, então o predicado é verbal. Beleza, terminei. Não tem aqui, depois do complemento, não tem nenhuma palavra para qualificar nada, para caracterizar nada. Então quer dizer que essa frase aqui não vai ter predicativo do objeto. Não tem predicativo do objeto aqui. Então não pode ser predicado verbo nominal. Eu estou vendo alguma característica aqui depois? Então não tem. O próximo. Eles estavam molhados. Ele, sujeito simples, núcleo do sujeito simples, um pronome pessoal do caso reto, estavam molhados. É todo o meu predicado. Primeira coisa para analisar um predicado. Analisar o verbo. Classificar o verbo. O verbo estar. Eu preciso ter guardado lá no lugarzinho da minha memória que o verbo estar é um verbo de ligação. Ele está fazendo uma ponte aqui, ó. Eles, que no caso aqui a gente está se referindo a livros ainda, é no mesmo contexto. É como se fosse os livros estavam molhados. O verbo estar aqui está ligando o sujeito a um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Esse molhados aqui se refere a eles, que dentro do contexto é como se fosse livros. Eu peguei o substantivo, eu até quis colocar para vocês verem que o pronome pessoal, ele faz esse papel de pronome substantivo. Ele vem para substituir o substantivo. Em vez de eu escrever os livros estavam molhados, para não repetir, eu coloco o pronome. Então, os pronomes substantivos, eles têm também essa função. A função para não ter repetição dentro de um texto. Quando você está escrevendo um texto, por exemplo, em vez de toda hora você colocar a palavra livros, você coloca eles. Você vai trocando para não ter essas repetições, para não ficar até para ter coerência, ter coesão e etc. Então aqui eu tenho um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, depois desse verbo de ligação eu tenho predicativo do sujeito, gente, o meu predicado é nominal. Todas as vezes. Todas as vezes que aparecer os verbos de ligação e logo depois do verbo de ligação estiver uma característica, nós vamos ter um predicado nominal. O cantinho aqui, eu acho que é bem parecido com o cantinho do nosso quadro lá. Não ia nem passar, mas verbo de ligação. Todas as vezes que tiver o ser, o estar, permanecer, parecer, continuar, ficar, viver, tornar-se e muitos outros que pode, mas esses são os essenciais. Então, toda vez que aparecer um desses verbos de ligação e tiver depois dele o predicativo do sujeito, que faz o papel de ponto de ligação, nós temos aqui o predicado nominal. Vamos para a próxima. Eu encontrei seus livros molhados. Sujeito simples, eu.
Núcleo do sujeito simples, pronome substantivo eu. Encontrei seus livros molhados. Tudo que vem depois aqui nós chamamos de predicado, porque é tudo aquilo que se diz do sujeito. Todo esse restante aqui está falando do sujeito, né? Eu encontrei seus livros molhados. A primeira coisa para analisar o sujeito, olhar o verbo, encontrar o verbo e classificá-lo. Eu preciso classificar. O verbo encontrar, eu já classifiquei ele aqui em cima. O verbo encontrar é um verbo transitivo direto, ele é um verbo significativo que não tem sentido completo. Ele pede um complemento e esse complemento ele vem sem preposição. Por isso nós falamos que é verbo transitivo direto. Então a primeira coisa, se eu tenho um verbo significativo, eu já sei, o primeiro passo, eu já sei que o meu predicado é verbal. Mas eu não posso parar aqui. Eu tenho que continuar analisando a frase. Se a minha frase tivesse parado aqui, o meu predicado seria só verbal. Se tivesse assim, eu encontrei seus livros. Beleza, eu passei a informação, predicado verbal, coloquei aqui o complemento, sem preposição, um verbo significativo. Só porque eu quis colocar algo a mais. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei aqui um predicativo do objeto. Quando tiver um verbo significativo mais um predicativo do objeto ou um predicativo do sujeito, esse predicado ele não é mais só predicado verbal. Ele é predicado verbo nominal. Por que ele é verbo nominal? Porque ele vai ter dois complementos. Quais são os complementos que eu tenho aqui? O primeiro complemento é o verbo, que é a palavra central aqui, é encontrar. E depois eu vou ter um outro complemento que é molhados, que é um nome que veio para caracterizar. Tá? Então, esse verbo nominal, ele não é só com verbo intransitivo, não, igual foi os dois exemplos anteriores que eu passei. Ele pode transitivo. Ele pode acontecer com os dois verbos significativos. Pode ser com o verbo intransitivo, só porque quando estiver acompanhando o verbo intransitivo, nós vamos chamar de predicativo do sujeito. E quando estiver acompanhando um verbo transitivo, nós vamos chamar de predicativo do objeto. Vamos colocar o exemplo aqui com o outro. A menina chegou ofegante. Não sei se é a ginástica, é o mesmo exemplo que eu vou mandar para vocês. A ginástica. Sujeito simples, a menina. Núcleo do sujeito simples, substantivo menina. Chegou ofegante à ginástica, predicado. Agora eu vou classificar esse predicado. A primeira coisa para eu classificar o predicado, eu vou classificar o verbo. Chegar. Chegar é um verbo significativo. E dentro dos verbos significativos, ele é um verbo intransitivo. Ele já tem sentido completo. Quem chegou, chegou. O que vai ter depois desse verbo é curiosidade. É gente curiosa que vai perguntar, chegou de onde? Aí já é lugar, já é adjunta adverbial, já são termos acessórios. Mas quando eu falo o verbo chegar, ele já tem sentido completo, chegou. Da mesma maneira, quando eu falo o verbo andar, caminhar, todo mundo sabe, correr, todo mundo sabe o que é correr, um passo na frente do outro de forma ligeira. Ninguém vai perguntar, correr de quê? Eu já tem sentido completo, a não ser uma curiosidade, correr onde? Aí que já são adjuntos adverbiais, que é o que a gente vai ver depois, lá nos termos acessórios. Não é aqui agora, não. Então aqui eu tenho um verbo intransitivo. Se eu tenho um verbo intransitivo, eu já tenho o primeiro passo. Pode ser predicado verbal, mas eu não posso parar por aqui. Eu poderia parar por aqui se tivesse um ponto final.
Aí sim seria predicado verbal, a menina chegou. Mas tem uma outra coisa depois. A menina chegou ofegante à ginástica. Eu tenho aqui, ó, uma característica que está sendo atribuída ao sujeito. Eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Toda vez que eu tiver um verbo significativo, mais um predicativo do sujeito, ou mais um predicativo do objeto, o meu predicado, ele é predicado verbo nominal. Qual que é a diferença então? Não é a nossa matéria ainda. Mas qual que é a diferença então entre predicativo do sujeito e predicativo do objeto? Predicativo do sujeito eu vou ter quando o meu verbo for verbo intransitivo. Predicativo do objeto eu vou ter quando o meu verbo for transitivo. É a diferença dos dois, que mais na frente a gente vai ver como é formado, tudo certinho, mas já dá para deduzir. Então, o predicado verbo nominal, ele também, da mesma maneira que o predicado verbal é formado por verbo significativo, ele também é formado por verbo significativo. Só porque depois desse verbo significativo vai ter um predicativo. Ou vai ser um predicativo do sujeito, ou vai ser um predicativo do objeto. Por que esse aqui é um predicativo do objeto? Porque molhados está se referindo a livros. Não está se referindo ao sujeito eu. Não tem como eu pegar molhado e colocar uma setinha. Não sou eu que estou molhada dentro desse contexto. O que está molhado são os livros. Então, é um predicativo do objeto, que é um encontrei, verbo transitivo direto. Quem encontra alguma coisa. Esse complemento aqui, nós chamamos de objeto direto. E o que vem caracterizando, mostrando a maneira como esse objeto se encontra, nós chamamos de predicativo do objeto, porque está se referindo ao objeto direto. Diferente daqui, ó, a menina chegou ofegante. Quem que está ofegante? A menina. A menina não é sujeito? Então, por isso que é predicativo do sujeito. Então, nós queremos, né, assim, foi o meu objetivo, sintetizar nessa aula os 3 tipos de predicado, a classificação do predicado. Mas nós vimos que para classificar o predicado, nós tivemos que fazer uma retomada aí a diversos conteúdos. O primeiro deles foi a classificação dos verbos. Não tem como, alunos do segundo ano, não tem como eu classificar um predicado de um verbo se primeiro eu não classificar os verbos. Primeiro eu preciso conhecer quais são os verbos significativos, quando que ele é significativo mesmo, porque dependendo do contexto, em alguns contextos eu posso pegar um verbo significativo e transformá-lo em verbo de ligação. Embora eu já tenha em mente aqui alguns verbos de ligação. Os verbos de ligação, a gente vai estar formando o predicado nominal, e o predicado verbo nominal, a gente ainda tem que voltar na questão dos predicativos. O que é um predicativo do sujeito e o que é um predicativo do objeto. Eu vou estar enviando para vocês uma síntese primeiro desses conteúdos gramaticais, para depois enviar as atividades e as respostas às atividades. Mas o objetivo era esse. Era relembrar junto com vocês um pouco desses 3 tipos de predicado. Até mais, então, fique com Deus, e é esse o nosso conteúdo.